Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos Romanos 8:1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos absorvendo as profundas lições de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. A gente percebe aqui nesse texto do qual o apóstolo Paulo está consolando os cristãos enlutados. A gente percebe aqui dois grupos distintos: os demais, os que dormem, que morreram em Cristo, e os vivos, lógico, vivos em Cristo, aqueles que, conforme o apóstolo disse, ficarão para a volta de Cristo. Mas quem são estes demais? Note que ele começa falando assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, com respeito aos que morreram, como os demais que não têm esperança. Então, estes demais são os que não têm esperança, aqueles que não estão em Cristo. E ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem. Então, estes do segundo grupo, os que dormem, os que faleceram, morreram em Cristo. E aí, na continuação, ele destaca que ele estava falando por palavra do Senhor. Digo-vos, por palavra do Senhor, que nós, os vivos, de modo nenhum precederemos os que dormem. Devemos ficar atentos quando ele fala nós, os vivos. Ele estava falando para os vivos, quanto aos vivos do seu tempo. Isto porque ele, como nós, não sabemos que dia, quando se dará a vinda de Jesus. Falando em nosso tempo, estes vivos somos nós. Isto é, se Jesus viesse hoje, aqueles que morreram em Cristo, os remidos, os salvos, aqueles que receberam Jesus nos seus corações e que andavam com Jesus, aqueles ressuscitariam. E nós que estamos vivos, aconteceria aquele processo instantâneo. Seríamos transformados
conforme o apóstolo disse lá em 1 aos Coríntios 15, 51 e 52. Ali ele disse: nem todos morreremos. Note a mesma questão. Morreremos eram as pessoas da época. Hoje, aplicável a nós. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, ele está mostrando a distinção entre os cristãos mortos e os cristãos vivos. Os cristãos, os que morreram em Cristo, estes serão ressuscitados. E os vivos em Cristo, nós seremos transformados. O que quer dizer isto? Receberemos instantaneamente um novo corpo. Este corpo da carne, isto é, com estes membros normais, eles não servem para encontrar com o Senhor. O apóstolo não deixa lugar para dúvidas. Ele disse que num piscar de olhos, isto é, numa fração de segundos, instantaneamente seremos transformados, isto ao soar da última trombeta, aquela mesma trombeta da qual ele fala ali em 1 aos Tessalonicenses 4:16, quando ele disse que o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo. Aí então entra em cena a trombeta. Ao som da trombeta, que é aquela mesma, aqui há uma qualificação, trombeta de Deus. Lá, outro qualificativo, a última trombeta, que é aquela última das 7 trombetas, que é aquela mesma, ou faz parte daquelas mesmas lá do sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos céus. E verão o sinal do Filho do Homem, verão ele descendo, como diz aqui em 1 Tessalonicenses, ele descendo entre nuvens. Ele prossegue, enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas. Olhe bem as trombetas, olhe bem a presença dos anjos.
E é admirável a ligação, não há contradição, a conexão das profecias. Não aconteceu, jamais aconteceria dos profetas falarem uma coisa, Jesus falar outra e os apóstolos outra. Deus não é Deus de confusão. As Escrituras, principalmente as profecias escatológicas, elas estão numa perfeita consonância. E fiquem ligados, porque em cada vídeo um novo esclarecimento. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.